Agora a gente vai para o nosso assunto principal aqui do Informativo TVU, que é o envelhecimento precoce bucal da boca. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a doutora Ana Cristina Magalhães. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso jornal. Bom, estamos falando aí de um assunto que eu acho que não é tão comum, né? Que é o envelhecimento precoce bucal. Para a gente começar, eu já te pergunto, o que é o envelhecimento precoce? Quando fala envelhecimento, a gente arrepia, já imaginou, o que já pode fala ser? que mais que vai envelhecer. Quais são as consequências? Quais são as consequências? Então, isso advém de uma situação de mudança comportamental, mudança dos hábitos dessa população mais jovem de hoje em dia, e faz uma transformação que passa desde estrutura corpórea, incluindo a boca. Então, esses fatores, essa contribuição de todos esses processos levam à degradação da boca antes do que deveria. O que acontece? Hoje nós temos pacientes que chegam ao consultório que têm 20 anos e que têm uma boca de 60. E isso já assusta, né? Já assusta muito. Porque não era para ser assim. Não deveria. Então, pacientes que deveriam procurar por algum tipo de dor, acontece isso. Então, a pessoa acha que está escovando bem os dentes, usa um bom creme dental, passa fio dental, não tem cárie, não apresenta cárie, faz consultas regulares, uma limpeza regular, que ele está isento de qualquer coisa? Infelizmente, hoje não. Nós temos pacientes jovens, de 20, de 30, que aparecem no consultório e falam: doutora, eu não consigo tomar água gelada, eu não consigo tomar um açaí. Então, esse é o processo, começa por aí. É uma sensibilidade? O que acontece com a boca? Sensibilidade. Começa a haver uma degradação do esmalte, às vezes do esmalte, na sequência a dentina, que perde essa capa protetora do esmalte e acomete dentina. Às vezes até o próprio osso, em consequências mais desastrosas. Sim. E começa a fazer essa degradação e surgem sensibilidades pós-operatórias, às vezes nem sensibilidades, são variações. Por isso, denomina-se hoje uma síndrome, é uma síndrome do envelhecimento precoce bucal. Era até isso uma questão que eu ia te perguntar, se era uma doença ou uma condição. Porque é uma síndrome. São vários fatores que interferem, infelizmente, na situação bucal. Então, hoje, o dentista tem que estar muito preparado para receber esse paciente que apresenta essa quantidade de situações e que, às vezes, não é só bucal. Ela advém de outros problemas. Está ligado a outras coisas. Refluxo gastroesofágico. Olha só, de dentro para fora. Hoje, todas as pessoas, a grande maioria, pessoas estão extremamente ansiosas e estressadas. Não conseguem dormir bem. Então, todos esses fatores são condição para que essa síndrome esteja em desenvolvimento. Não dorme bem, toma remédio. O remédio, todos esses remédios para dormir, para ansiedade, em excesso, né? São remédios que trazem o que a gente chama de xerostomia, que é diminuição do fluxo salivar. E essa diminuição do fluxo salivar que acomete todo esse problema. Então, o paciente tem refluxo gastroesofágico, ele é muito ansioso, que é quase uma coisa junto da outra, né? Ele não se alimenta bem. Ou também nós temos, eu brinco que a gente tem o fit e o fat. O que só abre pacotinho, que são alimentos absurdamente condimentados, altamente ácidos, e o fit, que está na área do limão, vinagre, energéticos, exercícios. Então, considera-se um atleta de média performance o que treina todo dia. Você já muda também fluxo salivar. Aí ele termina e pega um isotônico. Que é ácido nesse caso. Extremamente ácido. Então, são hábitos que vieram, né, com essa mudança do nosso cotidiano, que está levando a problemas bucais que não são de origem bucal. Ou seja, doutora, nem as pessoas que estão acostumadas com os exercícios físicos
estão isentos disso, né? Por isso que eu brinco, nem de um lado que só abre pacotinho e nem do outro que tem uma boa alimentação, mas usa muita coisa. A saliva, imagina quando você toma uma água com limão de manhã. O limão é altamente ácido, ele está no topo da cadeia desses alimentos ácidos. Então, para essa saliva tamponar, melhorar de novo essa acidez, ela demora um tempo. E o limão, para as pessoas que gostam do limão e usam hoje em dia muito, né, é um complicador. Entendi. E o tratamento? Existe um tratamento? Existem tratamentos. Muitas vezes a gente precisa estar rodeado de outros profissionais. Eu preciso de encaminhar meu paciente direto por um gastro. Muitas vezes eu tenho que encaminhar meu paciente para fazer uma terapia, para amenizar essa ansiedade. Então o paciente chega falando, eu quero fazer um clareamento. Não tem nem ideia que já apresenta sinais. E você tem que dar, às vezes é o primeiro profissional que dá uma notícia para ele, olha, você tem um refluxo, você precisa ser encaminhado para um gastro, você sente isso ou aquilo, ele começa a olhar e fala, nossa, é verdade. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto com vários profissionais e tem procedimentos bucais que devem ser feitos. Nesse caso, o clareamento ficaria para depois? O clareamento deve ficar para depois. Ele precisa primeiro tratar todos esses problemas, que é geral, para que eu possa, na sequência, cuidar da boca dele. Ou seja, tem que cuidar, né, doutora? Tem que cuidar. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas um resumo, uma dica para quem não tem esses cuidados, mas para ter esse alerta, doutora, que você possa falar para essas pessoas. Quando o consumo de alimentos muito ácidos, um vinho, tentar tomar junto com uma água, minimiza um pouco, tomar limão no canudo é uma opção. Selecionar as bebidas, não passar o dia tomando esse tipo de bebida e alimentos muito ácidos, ter essa consciência. Quando o paciente começa a ter a consciência, ele entende que não deveria levar aquilo para o dia todo. Então, isso realmente faz diferença também. E os tratamentos odontológicos, que na sequência, com dessensibilização, de repente fazer uma restauração naquela região, se é indicado, uma cirurgia gengival, o paciente colocar uma placa de bruxismo, aquele de apertamento. São várias opções de tratamento dentário que a gente tem, mas lembrando que às vezes eu tenho que tratar o corpo primeiro e depois chegar na boca. Ok. A gente recebeu aqui no estúdio a doutora Ana Cristina Magalhães, que é cirurgiã dentista. Muito obrigado pela participação. Volte mais vezes com dicas valiosas. Obrigada. Obrigado, uma boa noite. Boa noite.